e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, essa palavra ela fala de um homem que era coxo. A cura de um coxo, não pela prata e nem pelo ouro, mas sim pelo nome de Jesus. Aleluia. Ou seja, amados irmãos, essa cura foi pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não foi pelo ouro, nem foi pela prata. Aleluia, Deus. Mas, amados irmãos, essa palavra, esse capítulo, ele fala de dois discípulos, Pedro e João, dois homens que andaram com Jesus, andaram e viram o que Jesus fazia no meio da humanidade, no meio da população. Eles sabiam de todo o seu poder, eles tinham dentro deles o Espírito Santo. Ou seja, amados irmãos, a palavra do Senhor nesta noite, a tua fé, a tua esperança, o Espírito Santo de Deus, ele está do teu lado, para que ele venha anteceder cada dia, para que o inimigo ele não venha tirar aquilo que tu tem de melhor, que é a fé, que é a esperança, que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar um povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Pedro e João, amados irmãos, a palavra de Deus fala que eles vinham para um templo chamado Formosa. Eles vieram ao templo na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Muitos pesquisadores falaram sobre estas palavras e eu fui buscar conhecimento. Esse templo, ele abria 9 às 12 e às 3 da tarde. E quando abria esses horários, Pedro e João estavam dispostos a adorar o Senhor, a orar pelas aquelas pessoas que precisavam da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Tem muitos hoje que se a igreja abrir na segunda, na terça ou na quarta, não querem vir. Mas eu digo uma coisa para você, amados irmãos: busque a Deus com toda a tua perseverança. Busque ao Senhor todos os dias, todos os segundos da tua vida. Ore a Ele, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode fazer e realizar todas as coisas da tua vida. Ou seja, amados irmãos, Pedro e João, quando chegaram naquele templo chamado Formosa, a Bíblia diz que se encontrava um homem na porta, que desde o ventre de sua mãe era coxo. Aquele homem, amados irmãos, estava ali há muito tempo. Ele vinha para aquele templo para pedir esmolas. Mas aqueles outros que vinham para aquele templo não tinham o que João e Pedro tinham. Ou seja, amados irmãos, ele não estava ali há pouco tempo, não. Ele estava ali, amados irmãos, há muito tempo. Eu pesquisei, eu fui buscar na palavra do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22. Há mais de 40 anos, aquele homem estava na porta daquele templo. Não era um dia, não era uma semana, não, amados irmãos, era mais de 40 anos que aquele homem buscava uma solução. Aquele homem estava ali a pedir uma esmola para comprar alimento para o seu corpo, mas o que ele queria era ser curado.
Mas o que ele queria era ter a sua cura, era andar para que ele viesse a fazer tudo aquilo que era do agrado do Senhor. Ou seja, amados irmãos, esse templo estava em Jerusalém e os judeus iam para aquele templo. Mas aquele homem, quando chegavam até ali, o que eles davam àquele homem era esmola, bem materiais. Ou seja, amados irmãos, quando aqueles dois homens chegaram até ali, os dois discípulos de Jesus chegaram até ali, cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, amados irmãos, o poder de Deus fez com que aquele homem andasse. Glória! Ou seja, amados irmãos, a palavra do Senhor, nós temos que ouvir e crer. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, esse sim terá a vida eterna. Aleluia, Ou seja, Deus! irmãos, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e crer que Ele vai agir sobre a tua vida. Ou seja, amados irmãos, quando Pedro e João chegaram naquele templo chamado Formosa, para adorar o Senhor, para orar ao Senhor, para fazer de costume tudo aquilo que eles vinham fazendo na caminhada. Ou seja, amados irmãos, Deus estava operando naquele lugar. Deus estava mudando o cenário no meio daquele povo. Ou seja, amados irmãos, o agir de Deus é o mesmo. Só basta você perseverar. Aleluia! Só basta você buscar Ele, porque Ele é verdadeiro. Porque Deus, Ele está ao teu lado. Deus, Ele está antecedendo por nós. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aquele paralítico que vinha sendo trazido pelos outros, colocado ali como objeto para pedir bem materiais, para alimentar a sua família. Mas o que ele queria, sua alma, o seu espírito, era poder andar, era poder louvar o Senhor, era poder, amados irmãos, ter o desejo e o prazer de ter esse Deus maravilhoso sobre a sua vida. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas não davam aquilo que ele bem queria. Porque, amados irmãos, ele olhava para eles, e quando ele olhava, as pessoas davam o bem material. Mas existe um Deus que Ele não olha para a aparência. Existe um Deus que Ele olha para dentro da tua alma, para dentro do teu espírito. Glória, amados irmãos, Ele sabe o desejo do teu coração. Glória! Ele sabe o que você deseja dentro de você. Ou seja, amados irmãos, o desejo daquele homem, Jesus já sabia. Jesus já sabia o desejo daquele servo. Ou seja, amados irmãos, e quando Deus, Ele sabe do teu desejo, Ele sabe do que você quer, Ele vai enviar o homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, até você. Ou seja, amados irmãos, e esta palavra que está sendo falada aqui hoje, ela não vai ficar em vão, ela não vai ficar aqui debaixo deste telhado, mas ela vai entrar na tua alma, ela vai corrigir aquilo que você tanto deseja um dia que venha ser corrigido. Ou seja, amados irmãos, a palavra de Deus é uma espada mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela entra e penetra das juntas e medulas. Então, amados irmãos, essa palavra do Senhor, ela faz um grande mover, ela sara, ela entra cortando, mas ela sai sarando. Ou seja, amados irmãos, Jesus, Ele tem a solução para a tua vida. Jesus, Ele tem a cura. Ele tem o remédio para a tua ferida.
E aquele homem era coxo. Aquele homem não conseguia andar. Ele andava pelas mãos dos outros, assim como eu e você um dia caminhamos no mal. Ou seja, algum dia nós caminhamos assim como aquele homem, carregado pelos outros. E a palavra do Senhor, ela te consolou, ela sarou as tuas feridas, para que você esteja aqui hoje, para interceder pela aquele seu ente querido, aquela pessoa maravilhosa que um dia você quer ver na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele varão, desde pequenininho, desde o ventre de sua mãe, Jesus conhecia. Desde o ventre da mãe dele, Jesus já sabia que ele iria nascer daquele jeito, que ele um dia ia sentir o prazer. Sabe por que, amados irmãos, acontece muitas coisas assim? Porque para a humanidade ver o poder e o tamanho do poder de Deus e a mão do poder de Deus sobre a vida daqueles que um dia ninguém não deu nada por ele. Ou seja, amados irmãos, glória. Aqueles que um dia você viu aí fora sendo levado que nem folha para lá e para cá pelo vento, Jesus, ele quer resgatar. Jesus já sabe de todo o seu desejo do seu coração. E Jesus quer trazer essas pessoas para dentro do templo, para que ele seja purificado pelo Espírito Santo. Ou seja, amados irmãos, Pedro e João não estavam de qualquer maneira. Pedro e João não estavam conforme a carne. Eles estavam cheios, transbordando do Espírito Santo. E Deus, amados irmãos, Ele quer que eu e você venha todos os dias estar cheio da presença do Espírito Santo. Que nós estamos cheios da sua santa e gloriosa presença. Que nós venhamos colocar a nossa cara no pó, para que nós venhamos se humilhar, para que nós venhamos a ter uma comunhão com Ele. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando aquele homem viu os dois discípulos do Senhor, aleluia, ele não conhecia. Ele não conhecia Pedro e nem João, mas ele sentia que ali era mudança. Ele sentia que a sua vida iria mudar, porque ele se inclinou e pediu. E quando Pedro e João inclinou os olhos para ele e mandou ele olhar para eles, ele viu, amados irmãos, a diferença. Ele não colocaram a mão no bolso, eles não andavam com bisaco, que naquele tempo eles andavam com bisaco para tirar algum bem material. Ele sentiu, amados irmãos, ali naquele momento, que ele não ia ter o bem material, mas ele tinha a fé que comoveu o agir do Espírito Santo. Aleluia, e Senhor. Quando Pedro, amados irmãos, cheio do Espírito Santo, falou para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Oh, glória! O que você tem, amados irmãos? O que Deus tem colocado no teu coração, na tua vida? O que é que Deus tem de melhor para você? Deus, amados irmãos, tinha colocado dentro de Pedro a unção do Espírito Santo, e Ele quer colocar dentro de você o melhor dos melhores. Ou seja, amados irmãos, a unção do Espírito Santo dentro de você, para que quando você olhar para alguém que está enfermo, alguém que está cego, alguém que está coxo, ou seja, amados irmãos, e o poder do Espírito Santo entrar sobre a sua vida. Aleluia, Senhor.
Ô glória! Ele não tinha ouro, não tinha prata. Aleluias! Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem fé, mas não tem alegria. E o que Pedro e João tinham? A fé, a esperança. E ele sabia que tinha um Deus ao seu lado. Ou seja, amados irmãos, nós temos o melhor. Nós temos o melhor, que é Jesus Cristo, sobre a nossa vida. Nós temos o melhor dentro de nós, que é melhor do que ouro, que é melhor do que prata, que é melhor do que o mundo oferece para ti. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro, que está intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Ou seja, amados irmãos, quando Pedro falou no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e pegou pela sua mão e levantou, o agir do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem começou a agir. Ou seja, amados irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando você está cheio da unção do Espírito Santo, quando você tocar naquele enfermo, naquele ente querido seu, naquele seu colega de trabalho que precisa dessa palavra, que precisa do consolo, ele vai ficar de pé, ele vai andar e caminhar na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem, os seus pés eram encrinqueados, ou seja, começou a se distorcer, começou a se endireitar, e aquele homem ficou de pé. Ou seja, amados irmãos, tem muita gente no mundo, no reino espiritual, que está coxo, que está com os pés encrinqueados, ou seja, não tem forças para andar, não tem forças para vir para a casa do Senhor. E o Senhor, Ele quer te dar essa autoridade para que você venha a falar no nome dEle, para que essas pessoas venham estar contigo na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus maravilhoso, amados irmãos. O mesmo povo daquele tempo, os israelitas, foram o mesmo que entregou a Jesus para Pilatos. E o Espírito Santo de Deus, o mesmo que habitou sobre a vida de Jesus, o mesmo que está habitando sobre a tua vida, que está contigo e não sai da tua presença, Ele quer te dar autoridade, amados irmãos. Tem muitas pessoas paralíticas, tem muitas pessoas coxas no mundo espiritual. Você olha para ela, fisicamente ela está perfeita, mas por dentro ela não tem força para caminhar. Por dentro ela não tem força, ela é angustiada, ela é cheia de mágoas, ela não consegue. E ela quer uma solução. Ela tem fome, ela tem sede da palavra do Senhor. E o Senhor, amados irmãos, Ele quer te usar, Ele quer te dar essa autoridade, para que no nome dEle você venha a expulsar essas enfermidades, para que no nome dEle você venha fazer com que esses paralíticos venham para o templo do Senhor, para adorar Ele, para glorificar e exaltar o seu grande nome. Glória! A Bíblia diz, amados irmãos, que quando Pedro pegou na mão daquele coxo, o Espírito Santo quebrou todo o protocolo de Satanás. Todas as enfermidades que estavam no corpo daquele homem
E aquele homem ficou de pé, louvando ao nome do Senhor, louvando e gritando o nome do Senhor. Ou seja, amados irmãos, e quando aquele homem ficou de pé e clamou ao Senhor, ele entrou para dentro do templo juntamente com os apóstolos. Ou seja, amados irmãos, ele entrou para dentro do templo glorificando, engrandecendo ao nome do Senhor. E aquelas pessoas que estavam ali, que conheciam ele, ficaram abismadas, ficaram assustadas pelo agir de Deus. Ou seja, amados irmãos, quando aquelas pessoas que estão precisando desse poder, dessa agir do Espírito Santo, quando você ganhar ela para Jesus, quando você trazer ela para dentro da casa do Senhor, muitas pessoas vão ficar abismadas, muitas pessoas vão ficar comovidas pelo agir do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Ou seja, amados irmãos, tem muita gente que está abismada por você estar na presença do Senhor, não está acreditando. Mas eu vou falar algo para você nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, amados irmãos, fica na presença do Senhor, não desiste, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, Deus, Ele tem o melhor para os teus. Ou seja, amados irmãos, aquelas pessoas que você está antecedendo por ela, que você está orando, que você está buscando por ela, Deus já está agindo sobre a vida de cada um. Deus vai fazer milagre acontecer para que você venha ver o poder dele sobre a tua vida. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Oh, glória a Deus. Só o nome de Jesus. Quando Pedro abriu a boca e falou no nome de Jesus, aquele paralítico andou. Aquele paralítico, amados irmãos, começou a glorificar o nome do Senhor. Imagine, amados irmãos, quando ele fazer morada dentro daqueles que você está antecedendo por ele, ele vai fazer o mesmo que fez com esse paralítico, ele pular, ele glorificar na presença do Altíssimo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, amados irmãos, tem muitos que ainda quebram a cabeça. Eu não entendo, eu não acredito. Mas você conhece, você é testemunha, você conhece e sabe do grande poder de Deus, porque você é testemunha viva sobre a terra, assim como Pedro e João. Eles sabiam que quando eles falasse e ordenasse em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem iria andar. E quando você se deparar com alguém assim, profetize no nome do Senhor, porque Deus, Ele não vai te desamparar, Deus não vai deixar que você venha passar vergonha. Ou seja, amados irmãos, Deus, Ele tem o melhor para ti. Deus quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Ou seja, Deus, Ele quer restituir a tua vida, colocar mais fé dentro de você, para que você venha caminhar cada dia na sua santa e gloriosa presença. Aleluia, Deus. Deus não vai te desamparar, amados irmãos. Deus está conosco. Ele habita dentro de nós. Como isso aconteceu? Tem muita gente que diz. Aí Jesus fala lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Ou seja, amados irmãos, aquelas causas impossíveis que você acha que não tem jeito, Jesus está dizendo nesta noite: eu vou fazer um grande mover. Aquelas causas impossíveis
que você olha e não consegue descrever, ou seja, Deus já está descrevendo para você, porque no princípio Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como agir na vida de uma pessoa, Ele sabe porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Exércitos, Ele dá sabedoria a quem não tem, ou seja, amados irmãos, Deus, Ele vai te dar sabedoria para que você venha lutar contra as forças das trevas. Deus vai te dar sabedoria para que você venha repreender esse espírito maligno que está aí batendo na humanidade. Deus vai te dar autoridade para que você venha ganhar vidas para Ele, para que você venha trazer pessoas para dentro do templo do Senhor. Aleluia, Deus. Ô, glória. Aqueles dois homens, amados irmãos, não estava de qualquer jeito, não estava pela carne, porque a Bíblia, ela fala um pouco de Pedro. Ele era um pescador de peixe, um homem arrogante, um homem muito irado, e Jesus transformou ele num pescador de alma. Ou seja, Deus, Ele deu a sabedoria para aquele homem, e Ele vai te dar sabedoria. Ele vai, amados irmãos, entrar na tua vida e fazer você resgatar pessoas da tua família, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, para a casa do Senhor. Deus vai te transformar em um grande ganhador de vidas, porque Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que cura e é um Deus que liberta. Ou seja, amados irmãos, não desacredite do poder de Deus. Aleluia, Senhor. Os israelitas, quando viram aquele homem e o conheceram, olha, aquele homem que estava há muito tempo sentado, que se assentava no portão da Formosa, olha onde é que ele está. E começaram a falar de Pedro e João. Mas aqueles homens, amados irmãos, tinham sabedoria. Aqueles homens estavam cheios. Aqueles homens estavam transbordando do poder do Espírito Santo. E quando Pedro ouviu eles falando, quando Pedro e João saíram do templo e foram para o alpendre de Salomão, aquela multidão o acompanhavam, e todo o tempo falando do agir sobre a vida daquele homem, e todo o tempo falando do agir do Espírito Santo sobre aquele homem. Eles achavam que era Pedro, mas Pedro, amados irmãos, falou para eles no nome daquele que um dia vocês entregaram na mão de Pedro.